Eu gostaria nesse vídeo de apresentar 30 teses sobre a aliança de evangélicos com o bolsonarismo. Primeiro, o criador das galáxias de Andrômeda, Centauros, Via Láctea, enviou seu filho ao nosso planeta. Segundo, o filho do Criador, que se chama Jesus Cristo, insistia em dizer que os seres humanos desaprenderam a amar e que essa falta de amor os privava da comunhão com o próprio Criador. Terceiro, Jesus veio a esse mundo para redimir os seres humanos e ensiná-los a amar. Quarto, Jesus declarou que o cumprimento da vontade do Criador se resume à prática do amor, o principal de todos os mandamentos. Em razão disso, ele afirmou que seus discípulos deveriam amar até mesmo os seus inimigos. Quinto, Jesus a todos impressionava pela sua bondade. Chegou a interceder na sua morte pelos seus algozes, pedindo a Deus que os perdoasse. Sexto, a mensagem de Cristo tem um nome. Ela se chama Evangelho. Sétimo, a palavra Evangelho significa boa nova. Em que consiste essa boa nova? Na seguinte mensagem: o Criador enviou seu Filho para morrer pelos pecadores e proclamar seu perdão a todo aquele que se arrepende da sua vida de desamor. Os que se arrependerem e crerem serão perdoados e capacitados pelo Espírito Santo a viver uma vida de amor. Oitavo, Cristo confiou o Evangelho à sua igreja, que é a comunidade dos que se arrependeram e creram. Cabe à igreja proclamar o Evangelho e preservar a integridade do seu conteúdo, como diz o apóstolo Paulo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus a ponto de ele nos confiar o Evangelho, assim falamos, não para agradar as pessoas, e sim para agradar a Deus, que prova o nosso coração. 1 Tessalonicenses 2,4. Paulo também declara na carta aos Gálatas: mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que esse seja anátema. Gálatas 1,8. Em suma, o evangelho está sob a custódia exclusiva da igreja. Nono ponto, não há igreja sem evangelho. Décimo, quando uma igreja, em nome da preservação da sua unidade, ignora a preservação da pureza do evangelho, ao fim e ao cabo, não restam mais nem igreja, nem evangelho. 11º ponto. A verdadeira pregação do evangelho pode causar profundas divisões no seio da igreja. 12º ponto. Não deve ser considerado cismático todo aquele que decidiu ficar do lado do evangelho contra uma igreja que negociou verdades inegociáveis da mensagem de Cristo. 13º. Expõe-se ao juízo divino todo aquele que faz subtrações ou acréscimos ao evangelho. 14º ponto. Setores do movimento evangélico brasileiro cometeram o desatino de dizer que o filho do Criador das galáxias de Andrômeda, Centauros, Via Láctea, veio em 2018 ao Brasil. Subiu no palanque do candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro, e a todos declarou: esse é o meu candidato. 15º ponto. O incompreensível apoio institucional acrítico e entusiástico foi dado em nome de Cristo às ideias e ao candidato Jair Bolsonaro. A igreja jamais deve se entusiasmar assim por quem quer que seja, exceto o próprio Cristo. 16º ponto. Os cristãos que condenaram publicamente essa aliança entre a igreja e o bolsonarismo não devem ser acusados de divisionistas, uma vez que sua consciência exigiu que seus nomes e o evangelho de Cristo fossem desassociados desse pacto político. 17º. São responsáveis pela divisão da igreja todos os pastores e líderes evangélicos que usaram o nome de Cristo como plataforma para a promoção de um projeto de poder político que jamais teve adesão de todos os cristãos evangélicos brasileiros. 18º. A igreja pecou contra Deus ao buscar ajuda na classe governante.
da qual jamais precisou para alcançar milhões de brasileiros com a sua mensagem. Onde estavam as autoridades públicas do nosso país, por exemplo, quando os irmãos pentecostais, sem dinheiro e patrocínio político, subiam morros, penetravam nas favelas, percorriam a floresta amazônica e adentravam no sertão do Nordeste, trazendo nas mãos apenas sua Bíblia surrada, a fim de levar, pela fé, no poder do Espírito Santo, a mensagem de Cristo aos milhões de despossuídos do Brasil. A que presidente da República podemos atribuir esse feito? 19º, comete ato de profanação à igreja, que introduz nos seus momentos de adoração pública campanha de candidato político. Tal como aconteceu e ainda acontece na relação de não poucas igrejas com Bolsonaro. 20º ponto. É grave pecado a liderança da igreja praticar o que fere a consciência dos seus próprios membros. A aliança de pastores com Bolsonaro afastou de não poucas igrejas alguns dos seus melhores membros. 21º. Todos os que se calaram nesses dias de escândalo, recusando-se a fazer separação explícita entre Cristo e Bolsonaro, revelaram falta de zelo pelo nome de Jesus. 22º ponto. É gravíssimo erro de interpretação das Escrituras alguém dizer que se o cristianismo entrar de verdade numa nação, a indústria de armas florescerá. Pessoas passarão a andar nas ruas com pistola na cintura. A prática da tortura será sancionada pelo Estado. A polícia matará mais do que jamais matou. E regime de exceção, como a ditadura militar, será celebrado. 23º. É reducionismo espantoso e pregação que racha ao meio a igreja, pastores ensinarem aos cristãos que esses devem reconhecer no neoliberalismo da direita conservadora radical, ligado ao Partido Republicano Americano, a pura expressão dos princípios bíblicos quando aplicados ao campo da economia política. 24º ponto. A igreja deve profetizar contra toda autoridade pública que faz piada com quem agoniza em leito de hospital por falta de ar. Corta ajuda financeira de pobres desempregados. Nega a ciência, participa e promove manifestações públicas antidemocráticas, xinga pessoas e não pede voluntariamente perdão aos que tanto ofendeu. 25º. É rematada covardia o pregador deixar de declarar a verdade por temer perder dinheiro e espaço nas igrejas e denominações evangélicas, que hoje exercem forte pressão sobre quem ergue a voz contra a aliança de pastores com Bolsonaro. 26º ponto. É temeridade infantil a igreja se associar ao Estado, uma vez que, historicamente, percebe-se com nitidez que quando as coisas não vão bem com a elite política a qual a igreja se associou, a multidão revoltada passa a querer tanto a cabeça do rei quanto a cabeça do clérigo. Como a igreja pode deixar de ser consciência de uma nação para se tornar fiadora do Estado? 27º. A nossa geração amarga a vergonha de viver no país no qual, no mínimo, 30 milhões encontram-se desempregados. Mais de 800 mil vivem em condição subhumana no sistema prisional. 50% das residências são desprovidas de rede de esgoto. Crianças não têm acesso à educação pública de qualidade. Idosos perecem aguardando atendimento médico. Trabalhadores recebem salário que não lhes permite viver com dignidade. Milhares, anualmente, têm a vida interrompida pelo crime. Eis o conteúdo da profecia. Profetizar contra esses desrespeitos à santidade da vida humana. Como não declarar para quem ocupa o mais alto posto da República? A igreja só deve ir ao palácio para profetizar. 29º ponto.
É antidemocrático e irracional tolerar que o presidente da República declare que exerce seu mandato para levar o país na direção do desejo expresso por pastores evangélicos. Se eles não falam nem pela totalidade da própria igreja, o que falar sobre os milhões de brasileiros que, apesar de não frequentarem nenhuma igreja, sonham para o país o que todo cristão deveria sonhar, mas que é ignorado por não poucos pastores e teólogos. E por fim, o principal chamado da igreja consiste em levar o evangelho aos que não conhecem a Cristo. Todas as suas causas devem manter uma relação de subserviência ao chamado à evangelização do mundo. Nada justifica a igreja, em nome das suas pautas moralistas e interesses políticos, fazer com que aqueles aos quais foi convocada por Deus para amar e evangelizar passarem a odiá-la.